identidade de Deus. Então, enquanto a identidade de Deus, Ele é Pai, Ele cria, Ele provê, Ele restaura, Ele mantém, né? Ele não só cria, Ele mantém, né? Então, se nós começamos, por exemplo, lendo o livro de Gênesis, no capítulo 1, verso 1, a Bíblia vai falar que no princípio Deus criou os céus e a terra, e que a terra estava sem forma e vazia, e que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e Deus falou: seja a luz, e foi a luz. Então, no princípio, criou Deus, criou a essência, a substância, a matéria-prima de tudo o que nos rodeia. Criou a terra, criou o núcleo da terra, o fogo, criou a água. Esse texto 2 que fala, e o Espírito de Deus, o Ruach Elohim, pairava, criava com energia dinâmica as águas, e depois criou a luz. Então, tudo o que nós temos, a base, a matéria de tudo, foi criado por Deus. Mas tem um pensamento filosófico, um pensamento cientista que fala que Deus é só um criador que fez tudo, mas não mantém tudo. Não tudo depende dele. De fato, eles falam que o Deus seria como um relojeiro que cria um relógio e deixa ele funcionando sozinho. Criou um sistema e tudo funciona por ele mesmo. Só que existe uma lei universal, como a lei da gravidade, né? E a física tem diferentes leis, como por exemplo a lei da termodinâmica. Tudo o que sube tem que descer, né? Cair. Tudo o que enche se enfria, né? O único que é diferente é o matrimônio, que começa com amor e tem que terminar igual, né? Não se tem que enfriar esse amor. É assim ou não? É assim. Agora, tudo tem uma força. Detrás de cada movimento tem uma força. Tomás de Aquino falou que todo o que existe por outro, e todo o que se move por outro objeto. Então, para que exista um movimento, tem que existir uma identidade detrás, uma força por detrás. Então, por exemplo, se eu pego só um pouquinho mais baixo, que eu estou pensando em meu idioma, em minha língua, e não tenho ainda essa capacidade. Só um pouquinho mais baixo, isso. Obrigado. Me desculpem, tá? Então, onde estava? Para que olhem vocês, é que eu me estou esforçando por concentrar no meu idioma. Então, se eu pego o meu celular, aproveitando esse objeto que o diabo utiliza muito, e eu quero quebrar ele e tirar para a rua, eu tenho que aplicar uma força. E esse elemento vai chegar dependendo da força que eu apliquei a ele. Sim? Mas se eu pego um tiro, a bala pode sair forte, mas em qualquer momento tem que cair. Só que a terra está girando, tem dois movimentos, de rotação e de translação. Está girando em si mesmo em 24 horas e está girando ao redor do Sol por 365 dias. E não para, nem diminui sua força. Então Deus não só criou o sistema solar, não só criou a terra, não só criou o sol, não só criou a lua, não só criou as constelações, o universo, mas Ele também mantém o universo. Ele foi criado por Ele, e é o que fala o livro de João. Tudo foi criado por meio dele, e para Ele tudo
por Ele existe e também subsiste por meio dele. Foi tudo criado por Ele e Ele tem cuidado do universo. Então, o primeiro que queria falar é sobre esse Deus que cria, mas que também cuida de quê? Do universo. Então fale comigo: Deus é Pai da criação. Deus é Pai da criação. Ele criou todas as coisas. Ele criou o universo. Olha o que fala o livro de Tiago, capítulo 1, verso 17. Aí se me ajudam vocês. Tiago, capítulo 1, verso 17. Amém? Tiago. Alguém já encontrou? Isso, 1:17. Então, toda boa dádiva, todo presente vem da onde? Do Pai das luzes. Olha o que fala o livro de Hebreu, capítulo 12, verso 9. Olha o que fala aí, 12, verso 9. Além do mais, tivemos pais segundo a carne, que nos corrigirão, e nós lhes prestamos reverência. Não devemos então nos sujeitar muito mais ao Pai dos Espíritos e viver? Olha o que fala o capítulo 1 de Hebreu. Vai para o livro de Hebreu, capítulo 1. Encontrou? Olha o verso 3. O qual, sendo o resplendor de sua glória e a imagem expressa de sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação de nossos pecados, assentou-se à destra da majestade, a majestade da altura. O livro de João vai falar: e no princípio era o verbo era com Deus, o verbo era Deus. Este era no princípio com Deus. E começa a falar: tudo por Ele foi feito. Tanto a coisa física que nós conhecemos, como também a coisa espiritual. O anjo, o arcanjo, o serafine, o querubine, tudo foi criado por meio dele. Por isso fala o verso 6. Olha o que fala o verso 6. E outra vez, capítulo 1, verso 6 de Hebreu. E outra vez, quando traz ao mundo o primogênito, diz: e que todos os anjos de Deus o adorem. Ele criou toda a potestade. Ele criou a humanidade. Ele criou o universo. Ele cuida do universo, cuida de todo tipo de criação, e toda a criação louva seu nome. Toda a criação louva a Deus. Mas é claro que você também é uma preciosa criação de Deus. E não preciso de falar das características de sua mente, de seu cérebro, de seu coração, de seu pulmão, de seus rins, de seus ossos, de seu dente. Não. Você já sabe isso, né? Você é criação de Deus. Você é perfeito. Você foi feito para louvor de seu nome. Deus tem cuidado de você. Se Ele cuida do universo, se Ele cuida do pássaro, se Ele cuida e sigue criando novas constelações, sigue expandindo o universo, Ele ao mesmo tempo está cuidando de você. Então, quero que você saiba isso. O segundo que quero falar, que Deus tem um relacionamento especial com certas pessoas ou com certos povos. Então, Deus é Pai da criação, mas também Ele se mostrou como Pai de certas pessoas ou de certos povos. Por exemplo, no livro de Éxodo, capítulo 4, verso 22, fala o seguinte: Jeová falou assim:
Israel é meu filho, meu primogênito. Já acabou. Acabou. Como se comporta Israel? Se foi obediente ou não? Se ele quis receber essa responsabilidade de ser chamado filhos de Deus, é outra coisa. Mas ele falou: Israel é meu filho. Já acabou. Acabou. Então, todo pacto no Antigo Testamento é interessante que não começa do homem para Deus, começa de ele para o homem. Ele fez um pacto com Adão, com Moisés, com Abraão. Foi ele que chamou aos patriarcas do Antigo Testamento. Não foi o homem que colocou uma condicionante a Deus, não. Foi Deus que chamou e deu um chamado, um ministério ao homem. Então, meu irmão, olha o que fala 2 de Samuel, capítulo 7, verso 14. 2 de Samuel, capítulo 7, verso 14. Irmão, Deus seja glorificado. Fala assim a David: como fala em português? Tenho aqui em espanhol. Eu serei por pai e ele será por filho. Assim terminou? Então, falem vocês o texto. Eu serei por pai e ele me será por filhos. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoite de filho dos homens. Eu serei por pai e ele será por filho. Tá bem? Então, olha que lindo o que Deus fala para David e para a sua descendência. No livro de Gênesis, capítulo 12, o Senhor vai falar assim. Ele colocou um dislike, como você tem aqui, e colocou um dislike para Abraão no céu. E falou: olha, conta a estrela, pode contar? Assim vai ser tua descendência. Pode contar o pó da areia, pode contar? Assim vai ser tua descendência. Eu vou abençoar a los que te abençoem. Eu vou amaldiçoar a los que te amaldiçoarem. E o Novo Testamento fala em Gálatas, fala o seguinte: que por meio da semente seriam abençoadas todas as famílias da terra. Não fala pelas sementes, como se falara de muitas. Não, fala pela semente, falando de uma que é Cristo. Por meio de Cristo, que vem de Isaac, de Jacó, de Israel, de Davi, de Salomão, que vem dessa linha, seriam abençoadas todas as nações da terra. Louvado seja Deus. Então, o chamado que Deus fez para o mundo de sustentar humanos, o chamado que fez Deus aos humanos de sustentar a outros humanos, de manter a outros humanos, alimentar a outros, é porque é a identidade do Pai. O Pai, Deus, nosso Pai, essa é a sua identidade, Criador. Ele é Pai, é sua essência. Por lo tanto, se você é filho dele, você tem que ter clara a sua identidade ante Deus. E quando você tem clara a sua identidade diante de Deus, você pode transmitir essa paternidade para outras pessoas que se sentem órfãos. Então, quando você se sente amado, quando você é aceitado, quando você entende qual é o propósito pela qual Deus criou a você, então cada vez que você conhece uma pessoa e ele não sabe qual é seu caminho, qual é seu destino, qual é seu propósito, você pode abraçar a ele, você pode amar a ele como Deus também abraçou a você. E você pode transmitir essa paternidade. É por isso que Paulo fala, né? Você pode ter muitos tutores, muitos mestres, muitos pastores, mas não vão ter muitos pais, porque eu ensinei a você o evangelho. Eu direi a vocês. Claramente ele não era um papa, né?
Não está falando nesse conceito, mas sim, você sente que o bispo não é só um pastor. Ou melhor, você que o bispo é como um pai. Sente você isso de seu pastor? Se sente amado por ele? Se sente abraçado por ele? Sim? Então, isso é o que nós temos que gerar em outro. Relacionamento, comunicação, amar a outro, entregar a outro o que Deus entregou para nós. Então, primeiro, Ele é Pai de toda a criação. Ser espiritual, ser terrenal, tudo foi criado por meio dele e se mantém por ele. Segundo, Ele se mostrou como Pai de uma forma especial, por exemplo, com Davi, com Israel, sendo que Deuteronômio capítulo 7 vai falar: eu te escolhi, não por ser os melhores, eu escolhi a vocês por ser os piores, por ser os mais fracos. Eu escolhi a vocês. Deuteronômio 7. Então, Ele escolheu a nós. Então, o terceiro que quero falar é que tem um terceiro relacionamento onde Ele tem uma comunhão íntima com Jesus Cristo. Olha o que fala Efésios capítulo 1, verso 3. Efésios capítulo 1, verso 3 vai falar assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Amém? Então, olha o que fala João, capítulo 5, verso 18. 5, verso 18, fala assim. Olha, o 17. Mas Jesus lhe respondeu: meu Pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Portanto, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu Pai, fazendo-se igual a Deus. Olha o que fala o capítulo 10, verso 28. Olha o que fala o 10, verso 28. E deu-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e nenhuma homem as arrancará da minha mão. Meu Pai, não falou nosso Pai, meu Pai que as deu a mim, não a vocês, a mim, é maior do que todos, e nenhum homem pode arrancá-la da mão de meu Pai. Atenção aqui. Eu e o meu Pai somos um. Em outra versão fala: somos a mesma coisa. Outra versão fala: a mesma substância. Irmão, mostra-nos o Pai. Tanto tempo que estou convosco, e ainda não me reconhece. A essência do Pai estava nele, a imagem mesma de sua substância. Colossenses capítulo 2, verso 9 vai falar assim: toda a plenitude da deidade, tudo Deus, toda a natureza divina se encontra corporalmente em Cristo. Tudo o que você precisa de Deus, você encontra nele, em Cristo. Então, quem tem a Cristo, tem o Pai. Quem tem o Pai, tem o Filho. E o Espírito Santo e o Pai fazem morada em você. Então, a palavra fala assim: quem não tem o Filho já é condenado, porque só por meio do Filho pode ter acesso ao Pai. Ele é a porta, Ele é o bom pastor. Ele é o bom pastor. Quem entra por Ele encontra grama,
e encontra salvação, encontra vida eterna. Irmão, sempre dou o mesmo exemplo. O ferro está no fogo. Agora me vão entender. Eu acho que a primeira palestra que eu di aqui, eu falei sobre isso, mas a lo melhor muitos não entenderam, muitos não lembram. O fogo está no ferro e o ferro está no fogo. Mas o ferro não o fogo, nem o fogo é o ferro. A esponja está na água e a água está na esponja, mas a esponja não é água e a água não é esponja. Assim o pai está no filho e o filho está no pai, mas o pai não é o filho, nem o filho é o pai. Assim também Cristo está na igreja e a igreja está em Cristo. E nós somos um com Ele, por meio de seu sacrifício, por meio de sua ressurreição. Nós somos um com Ele. Somos parte de seu corpo e Ele é a cabeça. Quantos dizem amém? Quantos se sentem felizes por isso? Então Ele é nosso Criador, Ele que nos mantém, Ele que nos cuida. Irmão, então, se alguém puder resumir até aquilo que falou o missionário Matias, ele falou da paternidade de Deus. O missionário Matias falou que Ele é Criador, Pai, em um sentido criacional. Ele é Pai em um sentido de que Ele escolhe também relacionamento com certo povo ou com certa pessoa. Ele é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, como não é com nenhuma pessoa mais. Por isso Ele falou Pai nosso, em certo sentido, Pai nosso, Pai de tudo. Mas tem momento que falou meu Pai, à frente do fariseu, à frente do saduceu. Por isso eles ficavam com raiva. Não falava Pai nosso, às vezes falava meu Pai, à frente de tudo o demais. É como se você falara, não, também é meu Pai. Não, Pai de você não, Pai meu. Uma profundidade de relacionamento como nenhum antes. Entenda isso. Essa comunhão, essa relação está desde a eternidade. Desde a eternidade. Então, Pai da criação, Pai de forma específica com certa pessoa e de forma especial com Cristo. Mas também o livro de João, capítulo 1, verso 11 e 12, vai falar um texto que todos nós, quando evangelizamos, utilizamos. E fala assim: mas a todos quantos o receberam, a eles deu o poder de se tornarem os filhos de Deus, aqueles que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ou seja, que Deus criou o mundo, criou os anjos, criou os arcanjos, criou um povo, criou humanos, fez um relacionamento especial com Israel, um relacionamento especial com a casa de Davi. Ele tem um relacionamento especial com Cristo, e tão especial que todo aquele que acredita em Jesus Cristo também pode ser considerado filho de Deus por meio do sacrifício de Cristo. Porém, a mensagem do Evangelho é esse: Jesus Cristo veio, morreu, ressuscitou, se foi e voltará a buscar a todos aqueles que acreditam no Filho unigênito do Pai. Essa é a mensagem do Evangelho. Ele veio, Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele se foi e Ele voltará a buscar a todos aqueles que acreditam no Filho unigênito do Pai. Porém, todo mundo é criação de Deus, mas só aquele que tem um relacionamento com Cristo podem ser chamados, considerados filhos de Deus. Assim também, meus irmãos, podemos entender que nós só somos filhos de Deus, adotados por Ele, comprados por Ele, mas também nós podemos gerar em outro vida, podemos gerar em outro paternidade, né? Então, olha o que fala Gálatas, capítulo 3, verso 26.
e Efésios capítulo 5, verso 1. Gálatas 3:26. Fala assim: porque todos sois filhos de Deus pela... Vamos a ler todo junto. Porque Efésios capítulo 5, verso 1, que fala? De novo. 1, 2, 3. Como filhos amados. E a Escritura fala o seguinte: quem tem o Espírito de Deus, sabe, clama. É como se clamara de dentro: Abba, Pai. É como se de dentro clamara. Então, sabemos quem é filho de Deus pelo Espírito de Deus. Então, dentro de você tem um testemunho, o Paracletos, o Consolador, o Didáscalo, o Mestre, o Deus, a terceira pessoa da Trindade, está dentro de nós e nos conecta com o Pai. Então, quem tem o Filho, o Pai e o Filho faz morada nele. Por isso Cristo falou do Espírito de Cristo. Eu me vou, mas vou enviar a outro Consolador, né? A ele mataram, ele ressuscitou com um corpo glorificado, mas ele enviou a outro que ia estar conosco. Não ia estar só conosco, mas ia estar em nós, por nós, fora de nós, dentro de nós. Então, Cristo teve 2 mãos, teve 2 pés, teve uma boca, mas agora pelo Espírito ele tem milhões de mãos, milhões de pés, milhões de bocas, milhões de pessoas que testemunham o Evangelho de Deus. Então, meu irmão, como filhos, precisamos entender nossa identidade. E é algo que nós trabalhamos muito com os adolescentes, porque o adolescente já não é criança, mas tampouco é adulto. Então, ele está no meio. Ele tem uma inestabilidade emocional, um adolescente. Mas também nós precisamos entender que somos chamados filhos por Ele. Porém, se somos filhos, nós temos privilégio que não tem outra pessoa. Nós temos acesso a coisas que não tem as pessoas que não são filhos. É o que fala João 1, verso 12 e 13. Mas também lembre que o livro de Romanos, capítulo 6, verso 18, vai falar o seguinte. Romanos, capítulo 6, verso 18, vai falando assim: e tendo sido libertado do pecado, tornastes servos da justiça, tornaste escravos, dulos, servos, voluntariamente. Então lembre que você não só é filho, você também é escravo, porque foi comprado. Mas fique tranquilo com essa palavra escravo, porque um escravo, o nível do escravo tem que ver com o nível do amo. E nosso amo, nosso Senhor, não é como os amos do mundo. Ele nos comprou e nos fez filhos, nos adotou em sua casa. É como esse padre que foi na África e comprou uma menina que estava sendo abusada sexualmente. Comprou a ela. Aí, quando a menina foi comprada por o padre, falou para ele:
ela fazia assim, né? Para ver se ela podia falar. Aí o padre falava: pode falar, você é livre. Aí ela falou: eu posso fazer uma pergunta ao Senhor? Pode, você é livre. Eu posso ir para onde eu quero? Pode, você é livre. Eu posso comer o que eu quero? Pode, você é livre. Eu me posso ir agora onde eu quero? Pode, você é livre. O pai se deu a volta, o padre, e se foi. Aí ela foi correndo e falou: não me deixe sozinha. Ela falou: você é livre. Ela falou: então, como eu sou livre, eu escolho estar com você. Então, nossa liberdade nos faz voluntariamente escolher seguir com Ele até o fim do mundo. Uma gratidão tão profunda como um abismo que nos separava por meio do pecado. Assim é nossa gratidão, porque aqui muito se perdoa, também muito ama. Louvado seja Deus. Olha o que fala Coríntios, 1 Coríntios capítulo 7, verso 22. A igreja metodista ama a palavra, amém? Ama a palavra? Quanto amam a palavra? Tem algum que não levantaram a mão? Eu acho que também amam a palavra, né? E alguns me olham assim, intimidando, né? Assim: oi, meu irmão, que faz essa brincadeira aqui? Irmão? Isso é brincadeira, fica tranquilo, irmão. Ama a palavra mesmo? Glória a Deus. 1 Coríntios 7, 22. É engraçado, né? Porque aqui você vê todas as reações. Você acha que não estamos olhando, mas seu rosto está sendo gravado. Fique feliz. 7, 22. Porque aquele que é chamado pelo Senhor, sendo servo, é homem livre do Senhor. E semelhante também àquele que é chamado, sendo livre, é servo de Cristo. Gálatas 4:7 fala que somos herdeiros. 2 Coríntios capítulo 5, verso 7 fala que somos nova criatura. E assim eu poderia continuar. Qual é a função que nós temos como filho agora? Temos que ser santo como Ele é santo. Temos que aprender sobre o que é uma verdadeira amizade. Ele não só é nosso Senhor, não só é nosso amo, não só é nosso Pai, Ele também é nosso amigo. Não só o chamarei servo, agora o chamarei amigos. Mais que vencedores, por meio daquele que nos chamou. Somos chamados discípulos. Ele é nosso Senhor, Ele é nosso Mestre. E também como filhos, como discípulos, como herdeiros, como escravos, nós também temos responsabilidades. Por exemplo, somos chamados lavradores. Não sei como chama aqui em português, lavrador. Lavrador, quem trabalha na terra. Somos comparados com um atleta, porque estamos correndo nesta carreira da vida, não por um prêmio corruptível, mas por uma coroa incorruptível, por estar com Ele pela eternidade. Somos soldados, somos estrangeiros e peregrinos, somos luz, somos sal, somos templo do Espírito Santo. Louvado seja seu nome. A luz tem que iluminar, a sal tem que conservar, o templo tem que manter, você tem que manter limpo, sem cadeia, lindo, porque dentro de você mora
o Espírito Santo de Deus. Nós somos chamados igreja, somos chamados amados, real sacerdócio, nação santa, povo de Deus. Irmão, o Salmo 127 fala o seguinte, vai comigo o livro de Salmo, capítulo 127, e vai falar sobre a importância dos filhos e o propósito, a função do filho. 127, verso 3, fala assim: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do útero é a sua recompensa. Meu irmão, se você tem a Cristo, você é herança do Senhor. Irmão, eu estou vivendo, aproveitando que já estamos terminando, eu estou vivendo uns dos tempos mais preciosos de minha vida aqui em Brasil, sem nada material, sem nada que em Chile eu tinha, mas estou vivendo um dos tempos também mais difíceis agora. Meu irmão, 2 dias atrás, praticamente foi sequestrado, né? 2 dias atrás. Deixaram a ele tudo machucado, tudo quebrado. Quando eles chegaram na minha casa a falar com minha mãe, senhora humilde, seu filho está, achamos que ele está morto. Minha mãe falou: qual filho? Cláudio. Cremos que ele está morto. Pegaram a ele, quebraram meu carro. Ele andava no meu carro fazendo coisas que não tinha que fazer. Quebraram meu carro, que não me interessa nada. Me mandaram a foto do carro e falaram para minha mãe: achamos que ele está morto. E ela falou: que filho? Cláudio. Qual? Em Chile. Eu estou sozinho aqui. Então ela falou: qual filho? Cláudio. Qual filho? Se eu não tenho filho, meu filho não é meu, meu filho é dele. Meu filho é dele. E isso me quebrantou meu coração, porque eu não tinha um bom sentimento com meu irmão. Eu não tinha bom pensamento para meu irmão. Meu irmão tem mais de 45 anos e sigue fazendo sofrer a minha mãe e meu pai. Meu pensamento não era bom para ele, mas quando eu escutei como fala minha mãe, eu falei: Deus, eu preciso que mude meu coração. Então, quem é mãe e quem é pai pode entender o amor que se tem por um filho. Eu posso até entender de longe o que minha mãe pode sentir, e eu sinto dor também, mas eu quero falar para você que assim como o sentimento que tem minha mãe é o mesmo sentimento que tem Deus. Quando querem acusar a você, sua consciência, o diabo, querem acusar a você que sua vida espiritual está toda quebrada, fraca, que você se rendeu para o pecado, que você é escravo do pecado, que você não quer seguir lutando. Deus também sente dor, mas Deus pode restaurar o seu coração hoje. Deus pode levantar sua vida espiritual hoje. Deus pode fortalecer hoje a você. Deus pode quebrar todas as cadeias do pecado que você tem. Eu estou lutando com pecados. Muitos aqui estão lutando com pecados, com tentações. Não se deixe vencer. Não seja escravo do pecado. Deus pode fortalecer a você. Ele pode dar força a você nesta noite. Guerreie, seja forte. Entenda quem é você para Deus.
você é filho, você é amado por Ele, você tem seu espírito. Ele te pode levantar hoje, Ele pode levantar teu filho hoje, Ele pode levantar tua filha hoje, Ele pode levantar a teus pais hoje, Ele pode fortalecer tu matrimônio hoje. É hoje que Deus pode restaurar tua vida. É hoje. Deus vai fazer algo maravilhoso em você. Alguém não crê? Glória a Jesus. Tem um louvor que fala assim. Acho que já traduziram em espanhol. Fala: tu fidelidade é grande, tu fidelidade incomparable, y nadie es como tú, bendito Dios. Nadie es tu fidelidad. Voy a cantar en español, ¿está bom? ¿No tem problema? Dice así: tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, y nadie es como tú, bendito Dios, porque grande es tu fidelidad. ¿Pueden cantar en español? Y tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, y nadie es como tú, bendito Dios, porque grande es tu fidelidad. ¿Cómo fala en portugués? Forte, forte. Tua fidelidade É grande, tua fidelidade incomparável é, nada como tu, bendito Deus, grande é tua fidelidade. Louva a Deus, louva a Deus. Ele é digno de toda a glória, Ele é digno de todo louvor. Tu eres santo, santo, santo. Tu eres digno, Jesus. Em meio da dificuldade te louvamos, em meio do problema te louvamos, Senhor. Em meio da morte, em meio da enfermidade, em meio da perda, Deus, em meio de todos os problemas, em meio da prova, Senhor, declaramos que Tu eres nosso Pai, que Tu eres grande, que Tu tens o controle de todas as coisas, que nossa vida, que nossa família está em Tuas mãos. Senhor, não estamos sozinhos, eres Tu que está conosco e eres suficiente. Senhor, aunque o mundo caia a pedaço, estamos tranquilos, porque estamos em Tuas mãos. Estamos em Tuas mãos. Estamos em Tuas mãos, Senhor. Oh, bendito eres Jesus. Gracias, Senhor. Gracias, Senhor. Gracias, gracias, Senhor. Podem cantar comigo por última vez. Tua fidelidade é grande, tua fidelidade incomparável é, nadie como Tu, bendito
grande tua fidelidade. Grande e grande tua fidelidade. Muito obrigado, Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa vida é sua. Senhor, seja tu nome glorificado nesta noite, para tua glória, tua honra. Amém e amém. Graças, Senhor. Amém. Então, pessoal, nós acabamos de abençoar a sua vida com toda essa transmissão e agora vamos nos despedir por aqui. Lembrando que os nossos cultos são quartas-feiras, 7h30 e domingo pela manhã, 9 horas e às 19 horas, aqui na Rua Doutor Augusto Figueiredo, 1859, em Senador Camará. Igreja Metodista da Aliança, uma igreja família, uma igreja que ama você. Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e a comunhão, a consolação do doce Espírito Santo seja sobre você. Paz.